Desde o anúncio da intervenção federal na área de segurança no Rio de Janeiro, tem se percebido em diferentes setores da sociedade o interesse em se trabalhar, em se olhar mais proximamente esta ação que se pretende implantar no Rio de Janeiro. E alguns observatórios têm sido formados, alguns inclusive observatórios formados dentro do próprio governo federal, dentro do próprio Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já falou sobre a formação de um observatório que pretende acompanhar todos esses trabalhos através de parlamentares, de um grupo de parlamentares. O Ministério dos Direitos Humanos do governo Michel Temer também anunciou a formação de um observatório que vai atuar diante desta intervenção. E há um grupo também sendo formado no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, que vai desenvolver a mesma ação. E integrante deste grupo está a socióloga Julita Lengruber, que é a coordenadora do centro, a quem nós agradecemos desde já pela gentileza da entrevista. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Milton. Bom dia aos seus ouvintes. A Cássia Godoy também participa aqui da nossa conversa. Julita Lengruber, qual é o foco principal, qual é a ação que vocês pretendem adotar para trabalhar diante desta intervenção? Olha, Milton, na verdade, esse observatório vai ser lançado oficialmente na terça-feira, dia 6, né, quando nós vamos, apresentar aos parceiros e à imprensa os detalhes de funcionamento do observatório. Basicamente, nós queremos acompanhar, né, o dia a dia da intervenção, né, e estamos especialmente preocupados com as violações que podem vir a acontecer em favelas e periferias, né? Mas eu gostaria de insistir que nós vamos oficialmente lançar o centro no dia 6, né? Esse período, né, até o dia 6, nós estamos em contato com os nossos parceiros, procurando estabelecer, né, a rede de apoiadores, a rede de ativistas que vão também colaborar com esse observatório, né? Então, nesse momento, nós ainda não gostaríamos de descrever em detalhes o funcionamento, né? Nós faremos isso na terça-feira, dia 6, quando a imprensa será convidada, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco, né, Milton, sobre a própria intervenção, quer dizer, como o SESEC está olhando a própria intervenção. E principalmente eu gostaria de me referir, né, a dois momentos ontem aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, aliás, um momento no Rio de Janeiro, outro momento em Brasília. A apresentação pelo interventor, né, do que a mídia e todos imaginavam que fosse o anúncio de um plano de ação, né? Anúncio de um plano de ação, evidentemente, e isso, na verdade, não aconteceu, né? Isso não aconteceu. O interventor foi absolutamente lacônico, né? As diversas perguntas dos jornalistas foram respondidas sempre com evasivas, né? E eu acho que isso é que nos preocupa muito, né? Não há, na verdade, um plano. Claramente, as Forças Armadas foram pegas de surpresa, né? Quer dizer, o caráter político dessa intervenção ficou muito clara, né? E fica claro também que os próprios militares, né, estão muito pouco à vontade, né, nesse momento, né? Foram pegos de surpresa, não havia planejamento, quer dizer, essa intervenção, por tudo que a mídia já levantou, essa intervenção foi uma intervenção resolvida, né? Na terça-feira de Carnaval. O próprio Moreira Franco, né, admite isso, né? Hoje, numa entrevista no Globo, o Moreira Franco admite isso, que isso foi uma decisão tomada às pressas, né, após o Carnaval no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, quem sabe o desfile da Tuiuti
realmente tenha pesado, né? E os marqueteiros do Temer resolveram rapidamente tentar inverter, né, jamais um presidente, né, na história recente desse país teve um nível de popularidade tão baixo. Agora, independentemente dessa origem que teria levado, a intervenção está decretada, as ações terão que ser adotadas. Na sua opinião, qual é o primeiro caminho que deve ser tratado, ou quais os caminhos devem ser tratados para que se tenha realmente algum avanço e não se caia na frustração? Olha, o Milton, o que eu espero é que essa intervenção, é até difícil nesse momento você falar, né, em avanços que podem acontecer na medida em que eles nem mesmo conseguiram falar sobre planejamento. Por exemplo, quando perguntam a ele sobre as medidas em relação à corrupção, ele diz que vai fortalecer as corregedorias e vai valorizar os bons policiais e punir os maus. Olha, eu trabalho nessa área há 30 anos, Milton. Há 30 anos que eu ouço, né, pessoas assumirem cargos na segurança pública e dizerem que vão resolver o problema da corrupção, fortalecendo as corregedorias. Quer dizer, é muito mais do que isso, né? Quer dizer, essa área da inteligência realmente tem que funcionar com muito azeitada, né, para se chegar a isso. Agora, o que eu espero, Milton, é que essa intervenção não traga mais sofrimento para as pessoas nas favelas, né? Porque a verdade é que o Rio de Janeiro optou pelo enfrentamento violento ao varejo das drogas e é isso que tem causado a nossa tragédia, né? Quer dizer, se nós, nos últimos anos, tivéssemos optado, né, por lidar com essa questão de forma inteligente, né, sem violar os direitos dos moradores das favelas, eu acho que nós não teríamos chegado onde chegamos, né? Quer dizer, foram políticas de segurança pública míopes, equivocadas, que viam na favela a fonte de todos os males. Julita, né? A Cássia Godoy tem uma pergunta a fazer para a senhora. Do que tem sido apresentado até agora, Julita, você acredita que existem diferenças marcantes entre as práticas dessa intervenção e as medidas de garantia da lei e da ordem que já existiam, que já eram aplicadas? Pois é, a verdade é que o interventor ainda não disse o que vai fazer, né? Então, de novo, essa entrevista dele ontem foi marcada por respostas evasivas que deixaram os repórteres certamente muito frustrados, né? E vocês da mídia, Cássia Godoy, vocês têm agora uma responsabilidade muito grande, porque o interventor disse, né, que a mídia vai ajudar a intervenção federal a recuperar a sensação de segurança do carioca. Ora, botar nos ombros da mídia essa responsabilidade, né, isso é absolutamente inaceitável, né? Depois de ele ter falado, né, no dia em que ele soube que ia ser interventor, né, ele disse que realmente o problema do Rio de Janeiro não é um problema de grande preocupação com violência. O problema é muita mídia. Né? E aí ontem, quando a repórter perguntou a ele, bom, mas e aí, General Braga Neto, o problema realmente é muita mídia? E aí ele se esquiva, mas acaba dizendo que é responsabilidade da mídia colaborar com a intervenção em relação à sensação de segurança. Agora, Cássia, eu queria aproveitar, né, essa oportunidade enorme de falar com vocês, de falar na CBN, falar para os seus ouvintes. Eu queria levantar também, Cássia, quer dizer, eu queria comentar brevemente, né, o que disse o Raul Jungmann ontem quando tomou posse. Né? Qual o ponto que a senhora se refere? Ele, quando tomou posse ontem, né, como ministro extraordinário de Segurança Pública, ele disse, aspas, Milton, pela frouxidão dos costumes, pela ausência de valores, pela ausência de capacidade de entender o que é lícito e ilícito, as pessoas passam a consumir drogas. E aí
os usuários, né? Então ele quer dizer, e ele quis se referir, né? Usuários da Zona Sul, usuários de classe média, consomem drogas, quer dizer, financiam o tráfico e depois querem segurança. Isso é de uma hipocrisia absoluta, né? Isso é uma visão conservadora, preconceituosa, inaceitável, né? Vindo de uma pessoa com o passado que esse homem tem, né? E, por incrível que pareça, Milton e Cássia, um membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o Gabriel Elias, que é da executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que reúne entidades pelo Brasil todo preocupados com essa política, preocupados principalmente com o que o ministro Osmar Terra quer provocar, né, em relação a mudanças na lei de drogas, né, e que se ele conseguir seus intentos, nós ficaremos numa situação ainda muito pior. Mas o interessante é que o Gabriel Elias encontrou um post de Facebook, Milton e Cássia, do Raul Jungmann, de 2 anos atrás, em que ele dizia que ele tinha uma preocupação muito grande com o pequeno traficante, porque a maioria dos presos no Brasil, presos por tráfico de drogas, são pequenos traficantes, que foram presos sem armas, com pequena quantidade de drogas, no momento em que, inclusive, foi divulgada uma pesquisa grande da professora Luciana Boatê, que mostra que é esse o perfil. E, recentemente, a gente teve uma nova pesquisa da Carolina Aber pela Defensoria Pública, que também mostra a mesma coisa, quer dizer, o perfil de quem é preso por tráfico de drogas no Brasil, né, é o pequeno traficante preso sem armas, primário. O que a senhora está apontando é que tem uma contradição entre o que havia há 2 anos e o que diz agora? Uma contradição no que ele disse há 2 anos e no que ele diz agora. Quer dizer, alguém, né, que muda de acordo com as circunstâncias, né? Quer dizer, e inclusive ele se refere aos usuários, né, com muito cuidado, dizendo que os usuários precisam de tratamento de saúde, precisam de assistência social. E o que a gente tem que lembrar, Milton e Cássia, é que a maioria das pessoas que consomem drogas não fazem uso problemático de drogas. São pessoas que usam drogas de forma recreativa e que não há nenhuma dependência, né? Em relação à maconha, apenas 9% dos usuários de maconha se tornam dependentes. Em relação a algumas drogas até consideradas mais pesadas, os índices são 26%, 27%. Apenas desses que fazem uso dessas drogas que se tornam dependentes. E não há uma ligação entre quem faz esse uso e acaba financiando o crime organizado, que se beneficia disso? Mas veja só, Milton, o que a gente tem que lembrar, né, é que nós escolhemos, né, lidar de forma violenta com o tráfico de drogas que acontece na favela. Essa que é a grande hipocrisia dessa sociedade, né? Quer dizer, é uma guerra, essa tal de guerra às drogas, é uma guerra contra os pobres. Porque, veja só, quem mora aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Milton e Cássia, quer dizer, quem mora na Zona Sul, quem mora no Leblon, quem mora em Ipanema, ou aí em São Paulo, quem mora nos Jardins, você com um telefone, né, com um disco delivery, você vai ter a droga que você quiser entregue na sua porta e quem vem trazer essa droga não vai ter um fuzil apontado para a sua cabeça, né? Então, é uma outra dinâmica, né, do tráfico, porque consumo de drogas existe em todo o mundo. Não vamos nos iludir, né? As pessoas, enfim, os ouvintes da CBN, né? Muitos deles certamente já viajaram por outros países, né? E já viram o que acontece nas ruas de outras cidades do mundo, né? Quer dizer, não há esse tipo de violência em relação ao pequeno varejo e ao varejo que acontece na favela. Julita Lengruber, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado mais uma vez conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora.
Foi um prazer, Milton e Cássio. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom dia. Socióloga Julita Lengruber, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, conversou com você no Jornal da CBN.